Dani, me conta um pouquinho, da sua formação e o que que você faz, como psicóloga. Você é neuropsicóloga, não é isso? Marcelo, eu tenho a formação, né, em psicologia, me formei pela Universidade Estadual de Londrina e depois da formação em psicologia, eu fui fazer a formação em neuropsicologia, até aí em São Paulo, na USP. Fiz a primeira formação em neuropsicologia, a segunda formação em reabilitação neuropsicológica, ambas aí no Hospital das Clínicas, no setor de neurologia da USP. Reabilitação neuropsicológica, Sim, no sim, sim. HC. Você trabalhava com que tipo de pacientes quando você fez a pós-graduação? Então, Marcelo, o objetivo era avaliar e encaminhar esses pacientes para a melhor conduta possível em termos de reabilitação. Então, eu acabava atendendo pacientes com suspeitas de demência, então, pacientes com Alzheimer, ou para fazer o diferencial entre Alzheimer, demência vascular, demência frontotemporal. Então, eu atendia esse público e atendia também muitas crianças com queixas de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, também para um diagnóstico diferencial, que é um transtorno de aprendizagem, o que é um transtorno do espectro autista. A avaliação neuropsicológica, ela limpa um pouco essa questão, né? Como o Charcot falava, o diagnóstico é o trunfo do tratamento. Então, o objetivo é um scanner cognitivo mesmo, e daí em diante você ir traçando formas de intervenção. E hoje você trabalha também com crianças, como neuropsicóloga no instituto, mas você também trabalha com dialética comportamental e outras linhas, é isso? Aí ao longo do tempo, né, as coisas foram se delineando, assim, eu comecei a atender também, fazer atendimento clínico, e no atendimento clínico começaram a aparecer pacientes com desregulação emocional grave, né? Muitos desses pacientes com queixas de tentativas de suicídio, e eu fui tentando me aprimorar em áreas cuja cobertura, vamos dizer, para esses comportamentos fossem mais eficientes. E aí foi onde eu comecei a estudar mais as terapias com base em evidências, mas na linha contextual. E aí eu conheci a terapia comportamental dialética, conheci a ACT e comecei a estudar tanto a dialética quanto a ACT. A AT é aceitação e compromisso. Isso, a ACT é a terapia de aceitação e compromisso, que tem como base filosófica, né, a RFT, que a gente fala, que são as teorias das relações contextuais, né? O Stephen Hayes hoje, na verdade, a pessoa que foi, né, desde a década de 80 estudando e escrevendo e que está por trás aí da ACT. E você trabalha muito com pacientes difíceis de lidar do ponto de vista profissional, mas também pessoal e familiar, não é isso? Eu prefiro não dizer que são pacientes difíceis, mas são pacientes, né, que têm um sofrimento emocional intenso e que, de alguma maneira, isso acaba tendo um reflexo na família. E a partir disso, eu fui buscar também um pouco de formação nessa parte familiar. Então, como auxiliar os familiares para que eles também fossem mais efetivos ao longo do tratamento do seu ente querido. Então, conheci o Family Connections, que é um programa que tem também muito da terapia comportamental dialética na sua proposta, e comecei a trabalhar também com o núcleo familiar. Então, é um trabalho que engloba a família, engloba o paciente, e o benefício para o paciente é muito maior quando a família também se envolve adequadamente, porque a família sempre está muito envolvida, mas às vezes não é um envolvimento efetivo. Pois é, eu fiz, né? Eu participei, de duas turmas suas, coordenando o programa Family Connections, e eu percebi
quão incríveis são as estratégias, as diretrizes desse programa para que a gente consiga se comunicar efetivamente com ah, pacientes, pessoas ou mesmo familiares, e os resultados são incríveis, porque a gente vê que quando você tem na família um problema de saúde mental, uma doença psiquiátrica ou uma desregulação emocional, comportamental, se a família não está bem preparada, às vezes ela até, acaba às vezes até piorando a situação, ao invés de melhorar, às vezes, né? Apesar da intenção. E aí o programa que você coordena, ele traz na prática orientações que os familiares, as pessoas, mesmo os profissionais como eu, já saem aplicando e tem resultados muito bacanas. O que que você É. considera que é, ou quais os pontos cruciais no programa Family Connections ou nas terapias dialética comportamental e de aceitação e compromisso que ajudam na comunicação efetiva com as pessoas, no caso do nosso curso, os pacientes, e que fazem toda a diferença? Marcelo, uma coisa que eu aprendi muito com as terapias contextuais, como o próprio nome diz, né, é levar em consideração o contexto do paciente. É ter uma postura mais pragmática e menos formista, menos generalista. Então, compreender o que de fato aquele paciente precisa. Porque muitas vezes o paciente vem nos procurar e nós temos uma gama de coisas para oferecer. E a questão é que nem sempre é algo palatável a mudança, ainda que o paciente queira mudar. Eu penso que toda vez que nós recebemos um paciente, ele está contando para gente que algo legal, que não está acontecendo algo legal com ele. Tem algo que não está bacana. Ao mesmo tempo, o que o programa me ensinou e o que a dialética me ensina e a ACT também, é que você precisa, às vezes, oferecer para o paciente algo de forma que pareça palatável para ele. E a mudança não é palatável, muitas vezes a mudança é indigesta. E Mesmo o que que, seja para melhor, né? Mesmo que mesmo que seja alívio para do melhor. sofrimento. Sim. Por quê? Porque a gente está diante de pessoas, às vezes, que têm valores claros na cabeça deles, outros não têm valores claros, mas eles realmente querem melhorar. E junto com o paciente, você descrever de forma mais clara e mais objetiva esses valores e quais comportamentos podem levá-lo a esses valores, é que é o desafio do engajamento no tratamento. Porque às vezes eu tenho um valor definido, mas eu não sei como caminhar para chegar nele. Ou eu até sei como caminhar, mas vão surgir ao longo desse trecho obstáculos. E cada obstáculo surgir do que eu faço. Eu desisto dos meus valores, ainda que com obstáculos eu vou e caminho naquilo, né, que eu tracei como algo valioso para mim. Então, eu acho que o paciente, quando ele te procura, ele quer melhorar, ele não sabe exatamente o que fazer. Muitas vezes você tem o que vai ser efetivo para ele, mas também vai exigir que ele mude. E a mudança é um grande desafio. Eu percebi nesse trabalho que você desenvolve e acabei incorporando no meu também, lógico, né? Alguns pontos que eu acho são fundamentais para esse sucesso, né? Então, você, logo de cara, eu lembro no programa que você falou sobre o discurso descritivo, livre Sim, de críticas e julgamentos, né? Porque isso exato. desperta a atenção do paciente e evita com que ele se melindre, se sinta
agredido, ofendido, ou que simplesmente pare de te escutar, né? Então, vou pedir para Exato. você falar um pouquinho sobre como é que a gente trabalha uma conversa descritiva. Junto com isso, veio que eu acho que é o principal efeito disso, que é o não julgamento, né? A pessoa, quando Tá. não se sente julgada, ela adere e engaja muito mais facilmente e, ao mesmo tempo, você está validando os valores ou aquilo que a pessoa sente ou fala, porque nós, profissionais da saúde, temos uma tendência inata de atropelar um pouco isso daí, porque nós temos um conhecimento técnico e na conversa com o paciente, às vezes, isso acaba mais atrapalhando o raporte, né, ou a sintonia, do que ajudando nisso. Eu penso que uma questão sempre que a gente precisa ter em mente é o que funciona para esse paciente. Porque o que funciona para um paciente pode não funcionar para todos, em termos de como abordá-lo. E o que que a gente fala, tanto na arte quanto na dialética? Que adotar uma postura não julgadora faz com que ele já se sinta acolhido. Por quê? Porque o acolhimento, ele é de extrema importância para que haja o tratamento, o vínculo. E esse vínculo, ele é feito, em primeiro lugar, a partir da validação. E o que é a validação? A validação, ela exige que a gente compreenda o que o outro está sentindo. Não se trata de sentir o mesmo que o outro sente, mas se trata de se colocar na posição do outro e entender que aquilo que ele está me relatando faz sentido para ele, ainda que não faça para mim. Então, a validação é isso, é você não sentir exatamente o que o outro sente, não pensar exatamente o que o outro pensa, porque nós somos diferentes, temos contextos sócio-históricos diferentes, mas ao mesmo tempo compreender que o que ele pensa e o que ele sente, para ele faz sentido. Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, A postura não julgadora, ela entra aí, Marcelo, ajudando para que nós olhemos para esse indivíduo que está na minha frente, para o nosso paciente, e eu consiga compreender que tudo aquilo que ele está me trazendo faz sim sentido para ele. que você entende o que faz sentido para ele. Exatamente, exatamente. Ah, doutor, mas eu não quero tomar tal medicação. Tá, faz sentido para você. De repente você tem um histórico aí com medicação que não foi positivo. Me conta um pouco sobre isso. Qual foi a tua experiência com medicações ao longo da tua vida? Ou mitos, né? Medos, mitos. Ou exatamente, ou percepções, em algum momento, ao longo do contexto sócio-histórico daquele paciente, alguma coisa relacionada à medicação aconteceu. E pode ser que ele esteja fazendo uma fusão. Ele está com aquele pensamento e aquele pensamento está atuando no contexto presente. E talvez eu precise entender isso para eu melhorar a minha proposta. Então a gente fala que a validação é como se fosse, né, o chocolate ao leite que está em torno da mudança, que seria o chocolate amargo. Muita gente não gosta de chocolate amargo, mas de repente, se eu colocar ali uma camada de chocolate ao leite em volta, eu vou ter um chocolate muito melhor. E aí a pessoa vai falar: não, esse aqui eu topo ingerir, Essa é mas preciso dessa dose de validação. A validação, além de ajudar no vínculo, ela já é tida como um primeiro passo para a mudança. quer dizer, bom, estamos falando da receita da Páscoa no tratamento dos pacientes, né? Mais ou menos isso. A camada de chocolate ao leite, mas faz muito sentido, porque ao mesmo tempo a gente sabe que os pacientes, quando se sentem incluídos no processo de
decisão e mesmo execução do plano terapêutico, Sim, eles, obviamente, têm mais vontade de aderir, têm maior entendimento sobre o que que a gente está propondo, se sentem acolhidos, como você falou, porque uma coisa é você falar, olha, tudo bem, mas o que funciona é isso, aquilo, e passar por cima daquilo que aquela pessoa está imaginando ou percebendo. E, ao mesmo tempo, a pessoa não está se sentindo julgada, porque muitas vezes, quando a gente fala, olha, isso que você está falando não é bem assim, é assado, mas a pessoa se sente criticada, né? Como se, o profissional está certo e o paciente errado, né? O exato, profissional da saúde, ele, vamos dizer assim, ele é o servidor do paciente, né? A gente chama de consulta aquele momento com o paciente, por quê? Porque a pessoa está nos consultando. Não quer exato, dizer que nós vamos ditar a regra e ela vai fazer aquilo que nós estamos falando, né? exato, Então, exato. essa camada que você está dizendo, né, de validação, em que a pessoa se sente acolhida, validada, não julgada, ela é, acho que, o ponto essencial para a gente ter adesão em pacientes que não estão tão dispostos assim, né? Não estão, mas estão, né, Marcelo? Porque eles estão ali. Então a gente não Muitas vai vezes perder a eles estão. chance, né? Eles estão ali, É, nós não vamos perder a chance, essa é a questão. exatamente. Então, o que eu penso? Que a comunicação, ela precisa ser muito certeira e adotar uma postura não julgadora, ou seja, descritiva sobre aquilo que está acontecendo ali na consulta, sobre o que você está percebendo, sobre, né, o que o paciente está demandando, é de extrema importância. Isso é contraproducente no sentido da praticidade, porque a gente aprende a ser práticos, né? Bom, ó, eu tenho aqui a solução é essa, né? Você tá aqui, então você veio aqui porque você vai aderir a tudo que eu estou te pedindo, porque essa é a solução. Só que quando se fala de ser humano, as coisas não funcionam de forma tão lógica e prática assim. Eu Verdade. falo sempre assim: se eu tenho um quadro na parede e eu não gosto, o que que eu faço? Eu tiro. Se eu tenho uma sujeira no chão, o que eu faço? Eu limpo. Se eu compro um produto que dá defeito, o que que eu faço? Eu troco. Só que as questões relacionadas ao ser humano não são lógicas, não seguem essa lógica de solução ao problema. Então, se está dando errado, mude. Não é simples assim. O que que você recomenda para o profissional da saúde que está começando a incluir essas questões no seu atendimento? Como lidar com o paciente que está à sua frente para colocar isso em prática? Marcelo, a postura julgadora, ela nos ajuda muito. Eu indico primeiro, antes de abrir a porta para receber o seu paciente, tenha um minuto ali de respiração compassada. Respire. Pense que você vai abrir a porta e vai entrar um ser humano ali que ele está vindo em busca de ajuda. Uma palavra que eu não gosto é a palavra resistência. O paciente é resistente. Tirem isso da cabeça de vocês, tirem isso do vocabulário de vocês. Eu tenho ali um paciente que tem uma história, e se ele está apresentando aquele comportamento de não concordar em alguma coisa, de propor talvez uma outra coisa, ouça, ouça. Lembre-se que solução de problema muitas vezes é você encontrar um caminho do meio entre aquilo que você acredita e aquilo que o paciente acredita. Ótimo. Eu acho que a gente não pode, como profissionais da saúde, ter uma postura é, autoritária. Eu acho que a gente tem que seguir uma linha de trabalho no sentido democrático mesmo, de ouvir o paciente, de saber conversar, então, assim, deixar um pouco de lado aquela linguagem
muito técnica, ter uma linguagem mais próxima ao que o paciente compreende, porque ele vai comprar a sua ideia se ele te compreender. Mas para ele te compreender, ele tem que estar aberto e ele tem que sentir que vocês formaram um vínculo e que você é uma pessoa que quer o melhor para ele, porque ele também quer. Perfeito. E como é que a gente consegue lidar com leveza com os nossos pacientes? O profissional da saúde, ele enfrenta muito estresse na sua vida profissional. Então, já não é fácil. Quando a gente lida com pacientes com, vamos dizer assim, casos mais difíceis, mais complicados, do ponto de vista de saúde, existe uma tendência da gente ficar um pouco mais, né, na pontinha da cadeira, sentado na pontinha da cadeira, querendo convencer o paciente de que aquilo é o melhor para ele. E às vezes a gente E acaba. às vezes nem convencer, né, Marcelo? Acho que enfiar a goela abaixo, né? Assim, É, é eu, meio eu, que é, forçar, talvez até, né? Ah, eu não gosto de chocolate amargo, mas toma, é, tome. ex- exatamente. Eu costumo dizer que para convencer o paciente de algo, o ideal é você não tentar convencê-lo, né? Compartilhar informação, experiências, a gente pode dar a nossa opinião técnica, desde que mostrando para o paciente que o nosso interesse genuíno é ajudar e não enfiar a goela abaixo a conduta. Exatamente. E uma coisa importante, Marcelo, nós somos modelo. Então, eu, como profissional, sou modelo para o meu paciente, certo? Se eu quero um paciente flexível, aberto, eu, como profissional, em primeiro lugar, tenho que ser um modelo de abertura e flexibilidade. E uma coisa que eu digo, né, como eu estou bem para fazer o bem. Então, no Family Connections, a gente trabalha muito um conceito que é o conceito de egoísmo saudável. E o que é o egoísmo saudável? O egoísmo saudável diz de você priorizar os seus autocuidados, cuidar de você para estar bem, para cuidar do outro. Então, o que eu quero entregar para os meus pacientes? Eu quero entregar qualidade de vida, então eu tenho que estar também gozando de qualidade de vida. Perfeito. É a bandeira, realmente é a bandeira que você traz, inclusive no programa do Family Connections, é a bandeira que a gente traz no curso Ciência Comportamental aplicada à adesão e engajamento de pacientes. Tanto é que nós temos uma aula no curso só sobre saúde mental para o profissional da saúde, né? Eu te agradeço por trazer todas essas experiências, conhecimentos, expertise na sua aula, que será Obrigada, no Marcelo. dia 13 de maio, agora à noite, né? E que foi uma grande contribuição para os nossos alunos, porque é uma expertise prática que pouca gente tem e pouca gente tem acesso, né? E você passa de uma forma exatamente como você fala, leve, bom humor, validando os alunos, né? Sem julgamento, sem preconceitos, e, portanto, é uma aula muito eficaz, porque a gente aprende e a gente já sai praticando aquilo que você ensina, Exato, Marcelo. E né? tem um lema muito legal na DBT que é: nós estamos sempre fazendo o melhor que a gente pode. Ao mesmo tempo, a gente pode melhorar ainda mais. Essa é a questão. O paciente está ali fazendo o melhor que ele pode. E eu acho que é essa visão que a gente precisa ter todo o tempo. O paciente está ali fazendo o melhor que pode. Ele está no máximo? Provavelmente não. Ele pode melhorar ainda mais. E você precisa mostrar o potencial que ele muitas vezes não confia que ele tem. E precisamos estar bem para conseguir mostrar. Exatamente, porque cabe a nós a motivação desse paciente. Mas o externo, ele pode aumentar, colaborar para que a motivação interna aumente ou diminua. Então, eu penso que o profissional da área da saúde, ele atua diretamente
nessa questão, né, de aumentar ou não a motivação do engajamento. E isso tem muita relação com o vínculo, e o vínculo só é possível a partir de uma validação genuína nesse contato inicial com o paciente, que é muito importante. Quer dizer, a forma como a gente atua, se comporta, lida com o paciente, Exato, vai, exato, obviamente, diretamente interferir no tanto de motivação, né? Por isso, exato, por isso que eu falo, o paciente que está lá na nossa frente, ele tem um grau de motivação porque está lá. Nos cabe exato, não perder essa oportunidade, né? exatamente, exatamente. E você sabe que isso acaba, pelo menos eu vejo, comigo acontece, isso acaba sendo, a gente acaba aprendendo muito quando está com Uhum. pacientes em que a gente Não, tem, certamente. né? Inclusive quebra alguns estigmas nossos, porque hoje na ciência da saúde, o que a gente considera uma verdade absoluta, ano que vem pode sair um E artigo está científico mostrando diferente o que a mudando. gente vê, né? E às vezes o paciente, na sua própria vivência, Uhum. passou por aquilo, teve aquela percepção, é como você fala, né? Cada um é um. Então a gente precisa Exato. lembrar que tem pacientes que respondem de forma diferente às medicações ou a terapias ou qualquer intervenção. E aí é que a gente vai ver, pô, lembrei que aquele paciente uma vez falou que com ele não funcionou, que ele não queria. Olha aí, saiu num artigo que de fato isso pode acontecer. Então, a gente, estando abertos a ouvir o que o paciente está dizendo, a gente Eu também falo que a gente tem que olhar para o paciente com curiosidade. O com tempo todo a gente tem curiosidade. que estar curioso e entender tudo aquilo que está vindo dele, né? Porque existe todo um aprendizado, um histórico por trás daquele comportamento instalado. E se você não estiver aberto para entender isso, e o paciente não tiver essa abertura para te falar a respeito disso, eu penso que a gente pode ter uma grande dificuldade aí já no primeiro contato. Você falou uma coisa muito importante, o paciente sentir que tem uma abertura. Tá? Se ele não perceber isso, já era. Ele não se abre. E Não. aí, tchau, tratamento. Tchau, tratamento. Tchau, paciente também, Tchau. né? Hoje Lá. se fala, do ponto de vista de profissional, se fala muito de turnover, né? Nossa, os pacientes eles somem, não voltam. E Uhum. será que aconteceu? Então, acho que primeiro a gente precisa ver se o paciente gostou de estar conosco, se o paciente. Eu digo sempre assim, Marcelo, que se o paciente não voltou, provavelmente o problema não era dele. O problema dele não ter voltado provavelmente tem alguma relação com o profissional, com algum atendimento ali, com a secretária, alguma coisa Pois é. aconteceu quando ele esteve no seu consultório. Pode ter sido com a secretária, ter sido com a pessoa do café. Em algum momento, Pois né? Provavelmente não foi ele. Pois é, e além de da gente aprender com os pacientes para nosso próprio ofício, esses aprendizados podem nos ajudar na nossa vida pessoal também, né? Certamente, certamente. Eu penso que a gente precisa ter uma postura pragmática. Eu preciso entender o que funciona. Não, não adianta eu querer ficar ali, né, no formalismo, categorizar, não adianta. Exato. Então, resumindo, é importante ter um bom rapport com o paciente, que o paciente se sinta Né? bem e que perceba que tem um canal aberto de comunicação, que a Exato, gente converse com o paciente de uma forma descritiva e não julgadora. exato, Valide o que o paciente está lá na nossa frente falando, sentindo ou pensando, né? exato, E seja leve na hora de colocar as coisas, mostrando que a gente tem o nosso interesse genuíno é em ajudar e não em forçar a barra, não é? exato, exato, exato. E uma questão aí, Marcelo, para eu ser bom descritor, eu primeiro tenho que ser bom observador. Ou seja, eu preciso estar de corpo, alma e coração na sala de atendimento com aquele paciente.
Atenção plena Atenção plena. no paciente, no No momento da paciente, no consulta. momento, exatamente. E isso é um treino, porque a gente vive uma vida lotada de estímulos, informações, inputs, né? E de muito estresse. O profissional da saúde em geral passa por muito estresse. Então, a gente precisa treinar, né? Nos programas e nos cursos, você ensina, né? Então, você Sim, treina o pessoal em atenção plena, não é? exatamente, exatamente. Nós temos vários exercícios, várias práticas para ajudar o paciente a ajustar, né, esse foco no momento, e nós, como profissionais, a gente tem que estar com o nosso foco ajustado também. Atenção plena para o paciente e para o profissional. Exatamente, Dani, deixa exatamente. eu aproveitar, pedir para você contar um pouquinho. Você está trabalhando com atletas amadoras, né? Na verdade, com atletas profissionais de beach tennis. Você está trabalhando com atletas profissionais de beach tennis. Profissionais, exatamente, da modalidade de beach tennis. Você está montando um programa para ajudar no desempenho, na performance, é isso? Eu montei um programa piloto nesse primeiro momento, e o objetivo é ensinar habilidades, da ACT que ajudam na melhora da performance do atleta na prática esportiva. ACT, que é terapia de ACT, de aceitação. aceitação e compromisso, principalmente voltando o profissional a entender como os pensamentos podem interferir na sua atenção, na performance, impedindo de focar na competição, porque ele fica muito focado nos pensamentos julgadores que vêm enquanto ele está jogando. Então, muitas vezes, quando a pessoa fala, não tenho um bom mental, quer dizer que a pessoa se deixa dominar por pensamentos e emoções, e ela perde o foco, o setting do momento ali no jogo. Quer dizer, você está trabalhando regulação, equilíbrio emocional e com base Gerenciamento. cognitiva, não só Exatamente, emocional, mas exatamente. cognitiva, né? Gerenciamento. Como é que eu faço um gerenciamento emocional, de pensamentos, para que eu consiga ter uma melhor performance? Bacana. Vamos em frente. Esse é o objetivo, é melhorar a performance, melhorar o desempenho a partir de técnicas que vão ajudar na autogestão das emoções. E aí nós trabalhamos todo o princípio básico, né, da AT, que voltar o paciente, né, o paciente agora não, o atleta, trabalhá-lo nos 6 pilares da ACT para melhorar a abertura, que envolve a atenção no momento presente, melhorar a flexibilidade psicológica, que envolve adotar uma postura descritiva e não julgadora ao longo da competição e dos treinamentos, Sobre si mesmo, sobre o próprio sobre atleta. si mesmo, sobre o próprio treinador, sobre o oponente. Poxa, melhor a gente conversar com a seleção brasileira de futebol, então, masculina, né? E a torcida também, né? Para melhorar a parte, o que pensa sobre o treinador, sobre o técnico, né? Exatamente, porque se você ficar julgando o seu técnico, ficar julgando o seu treinador o tempo todo, isso vai dificultar o vínculo entre vocês. E dificultando o vínculo vai dificultar os treinamentos. É. E os pensamentos durante o evento, a partida, eles acabam E- te distraindo, tirando o foco e diminuem o desempenho, né? exatamente, Pioram, né? exatamente. Certamente. Então ali também se trabalha a atenção plena, né? Do atleta Sim, no jogo. quando a gente fala da arte, o que envolve, os conceitos que envolvem a aceitação são conceitos budistas. E dentro dos conceitos da filosofia budista, a gente está ali com
o mindfulness com os exercícios de atenção plena, porque são eles que vão auxiliar no processo de aceitação. Aceitar as emoções como elas são no momento, aceitar os pensamentos como eles são no momento, sem adotar uma postura julgadora. Olha que a ciência cada vez mais comprovando, né, o que ciências e culturas, como o próprio budismo, já há Sim, milênios trazem de sim, benefício sim. para nós, né? Do esporte, Exatamente, no porque caso. exatamente. Porque a gente está falando de todo um mecanismo aí, Marcelo, de liberação de cortisol, de adrenalina, de endorfina, É aquela tríade, a pensamento, emoção e comportamento, fisiologia, né? fisiologia, exatamente. São três coisas independentes, porém que se interrelacionam. Interferem entre si, né? E tem É, até uma exatamente. retroalimentação aí, né? Exatamente, exatamente. Que bacana, Dani. Parabéns, muito Obrigada, obrigado. Marcelo. E não vejo a hora da gente se encontrar no dia 13 para sua aula no curso Ciência Comportamental aplicada Perfeito, à estarei visão lá. e engajamento de pacientes. Nos vemos lá, Dani. Obrigado. Tá, Marcelo, obrigada a você. Tchau, tchau.